Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Afonso e estamos iniciando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Estou mais uma vez na companhia dos meus parceiros Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. Fernando, qual é o seu destaque esportivo da semana? Fala Vitor, fala meus amigos, tudo bom? Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Cara, eu toda semana venho aqui falar sobre goleiros, né, Vitor? Mas dessa vez eu vou fazer uma crítica. Eu fico realmente espantado em como o goleiro do Chelsea, o Kepa, é super valorizado. É impressionante a quantidade de gols defensáveis que ele toma. E essa crítica não é de agora, isso ficou bem evidente na temporada passada com a quantidade de gols de longa distância que ele tomou. E eu acho que uma equipe como o Chelsea precisa urgentemente pensar em alternativas a ele, apesar de achar difícil, tendo em vista a quantidade de dinheiro gasto na contratação dele, né? Mas ao se observar os goleiros dos principais times da Premier League, eu vejo ele bem abaixo dos demais. Assim, o Chelsea merece coisa melhor. Fernando, até um time que teve durante muito tempo o Peter Cech, depois o sucessor foi logo o Courtois, vira agora o Kepa, também acho que está numa outra prateleira, não está no nível desses anteriores, e inclusive foi o goleiro mais caro da história do futebol, né? Superando a transferência do Alisson, alguns dias depois até, é algo de fato que não está muito, não dá para entender muito nesse cenário. Eu queria também agradecer mais uma vez a presença do Gabriel e quero que ele diga o destaque esportivo dele nesta semana. Fala, Vitor. Fala, pessoal. Meu destaque dessa semana são dois, na verdade. Primeiro para o Leeds, que começou o campeonato inglês, apesar da derrota, jogando de igual para igual contra o atual campeão e um dos favoritos ao título, o Liverpool, jogando muito bem, inclusive o time do Bielsa. Então, foi um cartão de visitas bem bacana do time. Vamos ver que acho que eles não vão só querer ficar na primeira divisão. Talvez eles consigam até brigar por uma vaguinha na Europa League, talvez. E o outro destaque é o Benfica, né? Que estava todo mundo meio aqui no Brasil acompanhando por conta do Jorge Jesus, do Cebolinha, do Pedrinho, e acabou eliminado pelo PAOK da Grécia e não vai disputar a Champions League desse ano. Excelente destaque, Gabriel, principalmente o Leeds, né? Que a gente acabou que falou muito na última semana. Para essa estreia da Premier League, a nossa expectativa até no programa que a gente contou aqui com a participação do João Paulo, nosso convidado, e de fato o Leeds fez uma partida sensacional contra o Liverpool, vendeu muito caro para o atual campeão inglês, e eu também conto hoje aqui mais uma vez com a presença do nosso querido Igor Macena. Obrigado por estar com a gente novamente, diga quem você gostaria de destacar nesta semana. Fala, Vitor. Fala, amigos da bancada. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque da semana vai para o James Rodrigues, né? Que semana passada eu já tinha destacado que o Everton vinha forte com as contratações. E nessa primeira rodada, o Everton já tinha um jogo difícil, que era contra o Tottenham, fora de casa. Apesar de eu não confiar muito no Tottenham, sempre é um jogo difícil, eles têm bons jogadores. E foi uma bela atuação do time e com destaque do James. Assim, ele mostrou que, mesmo desse tempo sem jogar em alto nível, que ele tem muita qualidade, e acho que ele vai ser muito importante para esse ano do Everton, para fazer uma grande Premier League. Inclusive, foi engraçado que depois do jogo foram perguntar para o Ancelotti sobre a questão física dele, dizendo que se ele podia sentir dificuldade sobre o futebol mais físico, sobre a velocidade do jogo. O Ancelotti foi categórico em responder que, se ele tivesse preocupado com esse lado físico, ele tinha contratado o Bolt, não tinha contratado o James Rodrigues. Então, acho que isso dá um tom da importância que ele vai ter para o time, da qualidade dele e como o técnico sabe usar o jogador. E o Everton, que começou, né, já muito bem na Premier League, também na Copa da Liga Inglesa, com 2 vitórias nessas partidas. E o meu destaque da semana é o brasileiro Neymar, né? A gente, 2 podcasts atrás, até uma cena que trouxe isso, né? A gente discutiu como um todo que o Neymar ele não tinha aparecido, depois de muitos anos, ele não apareceu em evidência nessa janela de transferências, né? Ficando no PSG. Mas agora ele apareceu na janela de transferências, só que trocando a Nike pela Puma, né? Não foi a equipe, mas foi a fornecedora de material esportivo. E a Puma fez um vídeo até colocando no vídeo, coloca até o Neymar no patamar de lendas históricas que também foram patrocinadas pela Puma, como o próprio Rei Pelé, Johan Cruyff, Maradona, Eusébio. Então ficou um vídeo bem legal e também trazendo a ideia do Neymar como king, né? O Neymar como rei, nessa busca dele para ser o rei, assim, ser o rei do futebol, talvez seja até um pouco forte, mas essa busca do Neymar por esse trono aí no futebol atualmente, pelo menos. Então, esses foram os destaques de hoje. Então, vem com a gente para mais uma edição do 4 na Linha Podcast.
No programa de hoje falaremos sobre o retorno da Bundesliga e do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o Bayern de Munique, que conquistou o triplete na última temporada, estreia no alemão contra o Schalke 04, às 15h30 da tarde, pelo horário de Brasília. E eu gostaria de abrir o podcast já com uma provocação, imaginando mais um título dos bávaros no torneio. Fernando, será decepcionante se o Bayern esse ano conquistar apenas a Bundesliga? Vitor, é complicado a gente afirmar isso, né? A gente sabe que na Bundesliga ele provavelmente vai vencer, né? É um time que já tem, se eu não me engano, 8 títulos consecutivos, né, do campeonato alemão. É muito superior aos rivais. Não tem nenhum time alemão que consiga fazer frente a eles, independente da gente ter tido o Borussia recentemente, o Leipzig, nenhum deles consegue bater realmente de frente. E, assim, a nível internacional, é complicado a gente afirmar porque todo ano é extremamente disputado, né? Talvez esse ano que nós tivemos tenha sido um pouco atípico e o Bayern ele sobrou muito acima das outras equipes. Mas eu não acredito que isso vai ser repetido nessa nova temporada, ainda mais com os reforços que grandes equipes pelo mundo, quer dizer, pela Europa, têm feito, né? Não acho que vai ser decepcionante, mas ele entra como o franco favorito a ganhar mais uma vez algum título internacional. Então, também acho que vai ser decepcionante, assim, deles só ganharem, porque acaba que eles não têm tanta competição interna. Acredito que o Bayern é um dos melhores times do planeta, se mostrou ser o melhor, né, na última temporada, e vem mais forte. Então, acredito que o sarrafo está cada vez mais alto, apesar de que eu acho que os times do campeonato alemão têm ficado mais fortes, têm mostrado uma capacidade maior de jogar. Ano passado a gente teve, até assim, antes da parada da pandemia, a gente tinha um Borussia Mönchengladbach muito forte, tem um Borussia Dortmund agora com Haaland, que pode surpreender. A gente tem o Leipzig, que é um time que vem se mostrando muito forte. Então eu acho que a gente pode ter uma disputa, mas é muito difícil tirar esse título do Bayern, pelo poderio deles, pelo poderio, além desse poderio, eles são predadores também, né? Como a gente já falou várias vezes. Então, eu acredito que a disputa fica muito desigual, mas eu acredito que podemos ter grandes jogos. E isso eu acho que é o que a expectativa que a gente pode ter dessa Bundesliga é ter grandes jogos. E um fato também que eu queria marcar, mas que não é muito legal para a gente, público brasileiro, né? É que, apesar de ter voltado para a TV aberta, que a Band vai passar os jogos do Campeonato Alemão, a gente perdeu a TV por assinatura. Então, quem passava os canais Disney antigamente, o Fox Sports e Disney, mas eles não têm mais essa transmissão, então a gente vai acabar ficando só com um jogo. E a Band, que a TV aberta, vai passar um jogo por rodada. Então a gente vai ficar meio órfão de conseguir ver esses jogos, infelizmente. Mas tomara que eles consigam ter alguma solução, tenha alguma outra TV se mostre interessada, mas por enquanto essa é a situação. Marcena, eu também vi até essa questão do OneFootball, né? Os jogos do campeonato alemão, e isso me surpreendeu e também acho que vai surpreender muitas pessoas que não vão ter tanta facilidade para acompanhar a Bundesliga em si, né? E até falando, mas voltando até um pouquinho, foi excelente você ter tocado nesse assunto, questão dessa transmissão, de como vai ser, como que a gente vai ter acesso com essa mudança, né, depois de tantos anos com a transmissão no grupo Disney. Mas até voltando um pouquinho na discussão de ser decepcionante ou não, eu já vejo da seguinte forma: eu acho que um ano decepcionante para o Bayern é um ano que o Bayern não ganha, ainda mais depois desse poderio todo que ele construiu nos últimos anos. Eu acho que um ano decepcionante para o Bayern é um ano que ele não ganhe as duas competições caseiras, né? Tanto a Copa da Alemanha quanto a Bundesliga. Aí sim eu acho que é decepcionante, porque ganhar a Champions, eu acho que decepcionante na Champions seria um Bayern eliminado na primeira fase, ou então um Bayern na fase de grupos, né? Ou então um Bayern eliminado nas oitavas de final sem brigar muito. Mas a gente tem muitas equipes muito fortes e a própria visão na Europa em si, os clubes europeus grandes, eles sempre colocam como principal meta lá interna ganhar o campeonato local. Isso é o mais importante, ganhar o campeonato local, a liga local, né? No caso a Bundesliga, que é um campeonato mais longo, de regularidade. Então esse sempre é o objetivo, porque a Champions já foge um pouco mais do controle, né? Por ser um tiro um pouco mais curto, apesar da competição ser o ano todo, mas tem fase de mata-mata. Então lá na Europa a gente tem os clubes em si têm uma visão um pouco diferente até nossa, dos brasileiros para lá, né? A visão que a gente tem de lá. E aí, até trazendo um pouco o Gabriel para a discussão, eu queria saber a opinião dele, se para ele será decepcionante se o Bayern conquistar apenas a Bundesliga. Vitor,
essa mentalidade com certeza faz uma diferença na questão da pressão da torcida e do planejamento em si do clube, mas analisando o elenco do Bayern o ano passado não, essa última Champions League que eles conquistaram, o fato do Sané ter sido contratado também, não sei, acho que as expectativas são altas também para repetir o título da Champions League. Então, especificamente nesse ano, eu acho que seria decepcionante, é forte, né? Porque a Champions League realmente é muito difícil conquistar, mas não é como se fosse um ano qualquer que o Bayern segue com domínio na Alemanha e tem um time mais ou menos na Europa. É um time que já se provou na Champions League esse ano, que foi muito dominante, conseguiu reforçar o seu elenco, ter uma base jovem com jogadores experientes ali no ataque, o Miller, o Lewandowski, ainda tem o Neuer lá atrás. Eu acho que esse ano especificamente, então, seria um pouco decepcionante, sim, se o Bayern só ganhasse o alemão e a Copa da Alemanha, como ele sempre ganha. E além da Bundesliga, outro campeonato que também terá jogos da rodada inicial é o Campeonato Espanhol, que começou no último fim de semana, mas que ainda tem partidas da primeira rodada a serem disputadas, com jogos envolvendo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilha. Então, eu queria saber do Macena qual é a expectativa dele para o Campeonato Espanhol. Ele que falou muito até da novela do Messi. Qual é a sua expectativa, Macena, para esse espanhol pós-novela do Lionel Messi? Vitor, eu acredito que a gente vai ter um campeonato espanhol diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Porque a gente sempre tinha um Barcelona chegando voando, com os melhores jogadores, um Real Madrid sempre chegando com um peso gigante, às vezes um Atlético mostrando ser forte, mas só conseguiu um ano desbancar o trono desses dois, né, do Barça e do Real. Mas eu acho que esse ano a gente tem uma capacidade de ter um campeonato diferente, assim, mais inesperado, porque a gente vem desse Barcelona numa nova configuração, com um novo técnico, né, o Ronald Koeman, com um Messi que ninguém sabe como é que vai estar com a cabeça, né, se vai estar com a cabeça em Barcelona, se vai estar só jogando no último ano para cumprir contrato, sem dar a camisa, suar a camisa, né, do Barcelona, sem mostrar a raça que sempre mostrou. A gente vai ter uma volta de um Coutinho que foi importante para o Bayern, mas ele era a reserva do time, então ninguém sabe como é que se vai ser o jogador que se espera dele. Tem um Griezmann que ainda não mostrou que veio no Barcelona, ninguém sabe se o Suárez fica, se não fica. Então é uma incógnita completa o Barcelona. A gente tem o Pjanic agora também, né, que vai vir, então vamos ver se ele vai conseguir mostrar o futebol que ele mostrava na Juventus. E eu acho que é um time que não dá para esperar você vai falar assim, ele vai disputar o título. Eu não consigo ver dessa forma ainda. E tem o Real Madrid que voltou muito bem da pandemia, mas também não conseguiu resultados, principalmente na Champions. Foi campeão ano passado, mas é um time que ainda não tem grandes valores individuais, assim, não consigo ver os jogadores jogando o máximo que eles podem. E aí a gente tem times como o Sevilha, que foi campeão da Europa League mais uma vez, né, ano passado. A gente tem o Atlético de Madrid, que apesar de não ter jogado bem, é um time que sempre mostra força na competição. Então, eu estou bem na dúvida, assim, eu acho que pode ser um ano diferente nesse sentido, a gente ver algum novo campeão, talvez, algum time surpreendendo. Então, eu estou com uma expectativa, assim, de muitas surpresas e de ver jogos com um nível técnico alto, assim, de ver jogos que a gente não está esperando, não ver só aquele Barcelona jogando fora de casa contra um time menor e o Barcelona ganhando de 5-0, como era sempre, ou o Real Madrid. Eu acho que a gente pode ter times mais que conseguem agredir mais os times maiores e fazer jogos melhores. Então, eu estou com uma expectativa boa para esse campeonato. Inclusive, você falou aí a gente começou falando dessa questão do Messi e pelo menos em termos de gols, né, esses jogos de pré-temporada, esses amistosos que estão rolando lá na Espanha, pelo menos nisso o Messi continua como antes, né, porque na última quarta-feira o Barcelona realizou um amistoso contra o Girona, né, de preparação para o Espanhol e venceu por 3-1 com 2 gols do Messi e um gol até do Felipe Coutinho. Então, esses 2 nomes aí que a gente falou. Mas eu também acho que, na verdade, é complicado apostar no Atlético, até pelas últimas temporadas um pouco decepcionantes. Mas talvez seja a maior chance do Atlético em comparação com o Barcelona, inclusive até em comparação com aquele título do Atlético de Madrid recente no Campeonato Espanhol. Eu acho que
dessa vez o Atlético está mais próximo, inclusive, da dupla Real e Barça do que ele esteve naquele ano do título. Eu queria saber até a opinião do Fernando e dos demais. Fernando, você acha também isso? Você acha que o Atlético tem alguma chance? Você apontaria uma outra equipe? Marcelo falou também do Sevilha. Como é que você vê também Barça e Real para essa competição? Ô, Vitor, eu acho exatamente isso. Assim, bom, primeiro, voltando à contratação do Pjanic pelo Barcelona. A gente vê como o time do Barcelona caiu, né? O Pjanic aí tá vindo como grande contratação e, assim, convenhamos, é um bom jogador, mas não vai resolver problema nenhum. Ele não é craque, não veio para resolver os problemas do Barcelona. Vai ser titular, claro, mas vai ser mais um dentro daquele elenco. E concordo com você quando você diz que o Atlético de Madrid dessa vez está mais perto do que nunca de Real e Barça. Ano passado o Atlético de Madrid não fez uma temporada ruim, se você parar para pensar. Ele há anos é a terceira força do espanhol, assim como foi no ano passado. Chegou a eliminar o Liverpool nas quartas da Champions, o favorito Liverpool. E apesar de não ter um futebol que empolgou assim no ano passado, eu acho que foi uma temporada boa e não foi tão abaixo dos rivais, né? Eu acho só que o Atlético tem um problema muito grande no ataque dele. Acho que ele precisa melhorar muito o poderio ofensivo para ele poder, de fato, brigar por um título. E eu queria muito que o João Félix, né, que chegou como promessa, ele conseguisse justificar o que ele veio, né? Porque ele veio para ser a grande estrela do time e até hoje ele não... Ele acabou indo para o banco algumas vezes por não ter demonstrado o futebol que ele demonstrou antes no Benfica, né? Mas eu acho que o Atlético tem boa chance desse ano de conseguir beliscar alguma coisa. Eu também acho que pode ser seria a grande chance para mim do Atlético, reafirmando, que eu já disse antes até em relação a temporadas anteriores. E eu queria saber também a opinião do Gabriel, quem ele aponta como talvez não necessariamente o grande favorito, mas como as forças e quais equipes podem brigar e também como ele vê esse cenário de Barça e Real para esse início do Campeonato Espanhol. É isso, eu concordo com o Fernando, eu também acho que o Atlético de Madrid tem mais chances esse ano, mas é estranho porque eu acho que é mais por demérito dos outros times do que até por mérito deles. Eles terminaram a temporada passada de uma forma meio estranha, não sei se foi tão em alta assim, o Simeone bastante criticado, como ele nunca foi, eu acho, principalmente pela eliminação na Champions League. Então, assim, eu acho que eles têm mais chance, mas muito porque Barcelona tá uma bagunça, a gente não sabe como vai ser, tudo bem, o Messi já fez gol, mas não sei, o time tá estranho, é uma reformulação, um técnico novo, vai sair jogador, vai entrar jogador, e o Real Madrid também tá nesse processo de vai sair o Bale, já saiu o Rames, enfim. Acho que o Atlético de Madrid pode se aproveitar dessa indefinição dos dois favoritos de sempre, né? Mas acho que vai ser um campeonato meio diferente, assim. Acho que não vai ter nenhum domínio muito grande, porque o nível dos principais times, então, botando os três, o Atlético, o Real e o Barcelona, eu acho que caiu. Então, acho que vai ser um campeonato mais equilibrado. E como a gente falou, o Atlético acho que pode ter um pouco mais de chance de ser campeão novamente. E para fecharmos esse bloco, já que a gente falou hoje de Bundesliga e também de Campeonato Espanhol, eu trago um questionamento para vocês. Qual é a liga que vocês preferem, a espanhola ou a alemã? Eu começo pelo Fernando. Boa pergunta, cara. Vamos lá. Eu sou mais fã do futebol jogado no campeonato alemão, apesar da disparidade do Bayern para os demais. A gente poucas vezes vê algum outro alemão se destacando, tanto a nível internacional, né, quanto dentro do campeonato local. A gente teve o Borussia, teve o Leipzig, como eu falei antes, mas não é constante como o Bayern, que é todo ano favorito a ganhar tudo, né? Entretanto, no espanhol, apesar da gente se acostumar a ver sempre uma disputa entre Real e Barça, e dificilmente o campeão não é diferente deles dois, os times espanhóis a nível internacional, eles acabam demonstrando mais força, né, que os alemães, como a gente tem o Atlético de Madrid, que no histórico recente chegou a 2 finais de Champions, e na última eliminou o Liverpool. A gente tem o Sevilha, que está sempre conquistando a Europa League. Para muitos é uma competição de segundo escalão, mas é um título europeu. Então, assim, pensando na sua pergunta, eu vou escolher o futebol que eu gosto mais de ver hoje em dia, que nesse caso é o alemão. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que o futebol alemão, hoje em dia, ele tem jogos mais atrativos.
se você parar para ver assim, um jogo, diria assim, digamos um jogo médio, sem ser dos times mais fortes, assim, times de meio de tabela, eu acho que o jogo do futebol alemão é um jogo mais bem jogado. Eu acho que a escola alemã, ela evoluiu muito nesse sentido, assim. Eles fizeram um grande trabalho que passou pela Federação Alemã de fomentar jogadores. E hoje você vê os resultados desse trabalho, né? Você vê os times jogando um futebol que hoje em dia é o futebol atual, que é um futebol ofensivo, um futebol que você procura o gol. Enquanto no futebol espanhol, você tem bons times que conseguem bons resultados, inclusive fora da Espanha, com campeonatos europeus, mas você não vê um futebol tão bom assim, você não vê jogos que dão gosto de ver, e você vê jogos truncados, times como um time, por exemplo, com o Atlético de Madrid, que a gente falou sobre ele, que ele tem muita chance, mas a gente já criticou bastante também a forma que eles jogam, a forma que o Simeone coloca o time. Por exemplo, jogadores como o João Félix, que o Fernando falou, não, não jogando tanto tempo quanto precisam. Isso eu acho que nunca acontecia no futebol alemão. Acho que veria um jogador como... Vou dar um exemplo, o Haaland, que foi pro Borussia. Ele em 2, 3 jogos já virou titular, porque ele é um cara que faz uma diferença e que joga o futebol que o futebol alemão pede, que o público alemão quer ver. Então, eu acho que a Liga Alemã ela tá bem à frente nesse sentido. Eu acho que a gente pode esperar grandes jogos, e hoje em dia eu prefiro muito mais ver um jogo do futebol alemão do que do futebol espanhol. Então, eu concordo com vocês também. Eu também prefiro a Bundesliga, né, a Liga Alemã, que até teve um período, né, principalmente se você for levar até, é curioso, um período de oscilação do Bayern até, era um período que a Bundesliga talvez não tivesse no seu melhor momento, mas todos esses anos recentes, apesar do domínio do Bayern de Munique, é uma liga muito mais equilibrada, tirando o Bayern, né? E com mais equipes fortes e apresentando um bom futebol do que no cenário espanhol, por exemplo. Então, porque na Espanha você pega ali geralmente o Real Madrid e Barcelona, que vão brigar todo ano pelo título, eventualmente não vão ganhar, vai ter um Atlético de Madrid, mas é muito difícil acontecer. Mas tirando o Barcelona e o Real Madrid, os jogos, no geral, em média, não são tão empolgantes quanto os jogos da Bundesliga que tiram o Bayern, né? Fora a Bayern de Munique. Então, eu acho também, eu acompanho vocês, eu gosto mais das equipes e dos jogos da Bundesliga, principalmente o Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, né? O Bayer Leverkusen fez uma ótima temporada ano passado, na última temporada também. Você tem sempre equipes aparecendo, equipes que oscilam também, e a própria competição é muito legal. E eu queria saber também para o Gabriel qual a liga que ele curte mais, qual liga que ele gosta mais de assistir, se é a Liga Espanhola ou a Liga Alemã. O meu campeonato preferido é o espanhol. Até porque eu pelo menos comecei a ver mais futebol europeu pelo espanhol, que era na época do Rivaldo no Barcelona, os Galácticos do Real Madrid, depois o Ronaldinho, enfim. Mas tirando isso, eu sempre gostei mais do estilo de jogo também. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a liga em si, apesar de forte domínio do Barcelona e Real Madrid, é uma liga mais competitiva, né? Porque acho que a competitividade é o que traz a graça em si para o esporte. Lógico que a superioridade e a grandeza de alguns times ou até jogadores é legal. Se para levar para outro esporte tipo o Bolt, o Phelps, todo mundo queria ver os caras. Mas acho que no caso do Bayern, a superioridade é muito também por conta da mediocridade dos outros times, né? E também da estratégia dele, lógico, aqui o Igor falou até mais cedo de ele ser um predador, dele contratar os destaques dos rivais e sempre enfraquecendo o mercado local. Mas acho que cria essa diferença mais até. O Bayern não precisa ter uma temporada brilhante, jogando muita bola para ganhar o alemão ou para ser pelo menos o favorito. Mesmo em alguns anos recentes, quando ele estava meio duvidoso o trabalho do treinador, os jogadores não estavam tão bem e no automático assim o Bayern acabava vencendo. Acho que Barcelona e Real Madrid acabam criando essa competitividade maior, né? Mesmo que às vezes sejam só os dois, com o Atlético de Madrid às vezes perturbando, mas acho que tem essa competição. Na Alemanha não tem muito isso. O Borussia até tentou, teve o bicampeonato na época do Klopp e tudo mais, mas depois parou e não consegue brigar de igual para igual, nem mesmo dar uma dificuldade muito maior. A gente estava nessa expectativa
até na volta após a parada por conta do coronavírus, mas o Borussia logo perdeu no confronto direto, enfim. Eu acho que é isso. Eu prefiro o espanhol por conta disso. Acho que sempre tem os dois ali que um meio que força o outro a ser um pouco melhor. E na Alemanha não tem muito isso. O Bayern, às vezes a superioridade do Bayern é mais por não ter competidores à altura dele. Gabriel, só para a gente complementar aqui, você foi o único que trouxe um ponto diferente de nós três. Eu acho isso até muito bom, até para diversificar um pouco mais o debate. Mas você não acha que talvez um jogo... Aí é uma curiosidade mesmo. Você prefere ver, por exemplo, um Valência e Sevilha do que talvez um Borussia Dortmund contra um Borussia Mönchengladbach, por exemplo? Porque esse é até um ponto que eu acho que a gente bateu muito aqui, que é talvez esses jogos mais secundários, tirando a grande força, ou seja, tirando o Bayern de um lado e tirando Real Madrid e Barcelona do outro. Será que talvez esses jogos de quem vem logo atrás não sejam um pouco mais interessantes? Peguei só aí alguns exemplos para ilustrar, mas tem outros times também nessa discussão. Às vezes você pega aí o Bilbao, Real Sociedad, ou então também Bayer Leverkusen, Leipzig, enfim. Partidas envolvendo essas equipes, será que não são mais atrativas do que na Alemanha em relação à Espanha? Cara, eu acho que nem tanto assim, porque você vê times até, a gente nem fala para disputar o título espanhol, mas você vê o Sevilha sempre tem um time que joga um futebol de um nível bom. E tá lá, tanto é que ele sempre tá ganhando a Europa League. E tem outros times, o Atlético Bilbao teve uma época muito boa também, mesmo sem ser protagonista no Campeonato Espanhol, ele conseguia fazer boas partidas na época do Bielsa, principalmente. A Real Sociedad esse ano foi muito bem também. Eu acho que até que tem um equilíbrio, assim, não acho que a Liga Espanhola seja muito superior à Liga Alemã. Eu acho que dentre essas outras ligas tem um equilíbrio. Eu acho que o quem destoa para cima é a Premier League, para baixo talvez seja o Campeonato Francês. Mas entre olhando os times médios, assim, tipo o Sevilha e o Borussia Dortmund, talvez entreguem o mesmo entretenimento, o mesmo futebol, assim, né? Lógico, analisando de forma geral, mas eu prefiro ainda o espanhol mais por essa questão que eu falei mesmo da competitividade. Eu acho que o nível entre os melhores e os médios é menor do que a do Bayern de Munique, que ele é muito maior, muito mais forte, muito mais rico do que os outros. Então, eu acho que eu prefiro o espanhol. Eu entendo até essa tua lógica, de fato, a soberania bávara, né, em relação à Bundesliga, eu acho que joga contra, e acho que inclusive até joga contra para muitas pessoas não acompanharem outros times do Campeonato Alemão. Essa é uma percepção que eu tenho, mas foi ótimo trazer até esse ponto divergente do seu lado em relação a nós três, né, o que a gente tinha falado anteriormente, até para a gente também ter opiniões diversas aqui no 4 na linha, e encerramos este primeiro bloco, mas fique aí porque já voltamos com uma novidade dessa edição. Voltamos agora com o 4 na linha podcast e hoje nós teremos uma novidade, né? Agora que as competições retornaram pela Europa, nós vamos ter, às vezes, com o joguinho, desafio, às vezes não. Hoje é o caso da gente trazer só essa novidade para apresentar para vocês, mas teremos a dica da semana, né? Qual partida que cada um de nós vai sugerir para que os espectadores para que os ouvintes possam acompanhar no campeonato espanhol, alemão, inglês, enfim, pelos campeonatos da Europa. E eu hoje quero começar com o Fernando. Fernando, qual é a sua dica para essa rodada do fim de semana? Bom, Vitor, a gente falou tanto do Bayern, né, do campeonato alemão, e não tem como eu não dar outra dica que não a volta do Bayern, né, a volta do campeonato alemão e o primeiro jogo do Bayern, né, na primeira rodada, Bayern e Schalke. Vai acontecer essa sexta-feira, dia 18, às 3h30 da tarde. Vamos ver se o time alemão continua jogando aquele futebol que a gente se acostumou a ver nessa Liga dos Campeões. Ótimo destaque, Fernando, acompanhar a equipe que ganhou o último triplete, né, que foi Copa da Alemanha, Bundesliga e Champions League, o Bayern de Munique estreando no campeonato alemão contra o Schalke 04. Eu quero saber agora o destaque do Macena. Bom, Vitor, meu destaque agora vai para um jogo da Premier League, que a gente vai ter um duelo muito interessante entre o Chelsea e o Liverpool. Chelsea que na primeira rodada ganhou de 3-1 do Brighton, com grande atuação do Timo Werner. E
Ainda não teve a estreia de alguns jogadores que eu acho que vão ser muito importantes para eles também, como o Ziyech, como o Thiago Silva, como o Pulisic também, que já estava no time, mas não estreou nessa temporada. E o Liverpool fez um grande primeiro jogo também com o Leeds do Bielsa, um jogo que a gente destacou aqui, né? E foi um 4-3, um jogo de muitas nuances, assim, de muitos momentos interessantes. E eu acho que esses dois times vêm muito fortes, vão ser dois times que eu acho que vão brigar pelo título, apesar da gente já ter conversado, que o Chelsea acho que está um pouco abaixo, mas eu acho que eles vão brigar até certo momento. E eu acho que é um jogo muito interessante. Então, o jogo vai ser domingo, 12h30, e vai ter transmissão da ESPN Brasil. Então, fiquem ligados para ver esse jogo. Excelente destaque, uma cena de fato, duas equipes já se enfrentando logo de cara, né? A equipe do Chelsea, que fez de fato uma boa estreia, o Liverpool também, num jogaço contra o Leeds, e aí tanto Chelsea quanto o Liverpool, duas equipes que nós estamos esperando muito para essa temporada, vão duelar já na segunda rodada da Premier League, um jogão. E eu gostaria de saber também agora o destaque do Gabriel para esse fim de semana, qual é a dica dele da rodada pela Europa. O jogo que eu vou recomendar foge um pouquinho do que vocês falaram, vou para outra liga que ninguém falou, está começando também agora o Campeonato Espanhol, e então eu vou para Real Madrid e Real Sociedad. O jogo é domingo, 4 horas, tem transmissão da ESPN, e eu acho que vale para a gente ver como vai voltar o time do Zidane após o título meio estranho do ano passado, após essa reformulação no elenco de mais saídas até do que chegadas, mas talvez de mais protagonismo para os brasileiros como o Vinícius, como o Rodrigo, e vamos ver, às vezes, talvez o Hazard volte a jogar em um alto nível, não sei. E também o mais legal, eu acho, dessa partida é que pode ser a estreia do Davi Silva pela Real Sociedad, né? Muita gente estava esperando que ele fosse para Lazio, era o rumor mais forte, mas ele acabou voltando para a Espanha, vai jogar na Real Sociedad, que terminou o ano passado em alta, lembrando que ele também está na final da Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao, então que eles abriram mão da vaga na Europa League, inclusive para poder disputar essa final com o público, porque é um grande clássico ali do País Basco. Então é muito promissor esse time da Real Sociedad, então estou muito curioso para ver como o Davi Silva vai se encaixar também, então já pode ser um primeiro cartão de visitas. Excelente destaque, Gabriel. De fato, é um jogo interessante, até pela campanha que a Real Sociedad fez na última temporada. E eu, no fim de semana, eu vou falar muito rapidamente de dois jogos, porque, de fato, no fim de semana é um só deles, mas aí eu vou estender um pouco, eu tinha falado de fim de semana, mas vou estender um pouco para segunda-feira. Mas no sábado, né, meu destaque do fim de semana é o duelo entre Arsenal e West Ham, no sábado às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília. O Arsenal fez uma excelente estreia ganhando do Fulham 3-0 na Premier League, uma ótima partida do Willian. Então, acho que vale a galera conferir até para ver mais uma partida aí do brasileiro, que fez uma ótima temporada no Chelsea na temporada passada, se transferiu agora para o Arsenal e teve um cartão de visitas muito bom, né? O Willian foi muito bem. E a outra partida, que é na segunda-feira, às 4h15 da tarde, que é Wolverhampton contra o Manchester City. A primeira partida do Manchester City na Premier League, já que o City não jogou na primeira rodada, teve a partida adiada. Então, estreia já fora de casa contra o Wolverhampton, um duelo bem interessante, um duelo de duas equipes. É um jogo bem difícil para o City, jogando fora de casa contra o Wolves. Então, é um jogo que eu acho que a galera pode ficar aí ligada. É um jogo único. Na verdade, tem 2 jogos na segunda-feira, mas nesse horário é jogo único, vai estar sendo só essa partida da Premier. Então, eu acho que é uma partida que vale a galera acompanhar. Primeiro jogo dos comandados de Pep Guardiola, e contra o Wolverhampton, que teve uma última temporada muito boa, mas que não terminou como os torcedores esperavam. Vamos ver o que o Wolverhampton oferece nessa temporada. Até porque o Gabriel já disse que meteu a zica reversa, então vamos acompanhar. Queria agradecer novamente pela presença de todos aqui em mais uma edição do 4 na Linha, e também agradecer a você, ouvinte, que esteve com a gente em mais essa jornada. Fique ligado que na próxima semana tem mais. Um forte abraço para todos e até mais. Deu um chapéu, bateu! Rubens Barrichello do Brasil! É prata, Brasil! Tocou na perna esquerda, ele está parado!